na terra quem eu queira mais que a ti. Declare, você está o quê? Estou a paz, desesperado de amor. Olha que lindo. Eu estou disposto a morrer por ti. Que lindo, que lindo. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Adore, adore. Adore a Ele. Oh. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Declare que você está apaixonado. Cante. Estou apaixonado, desesperado de amor. Batendo palmas em adoração, louvando. Eu estou disposto a morrer, cantando. E construirei no cume do monte em espírito de adoração, mas louvando com palmas. E o sacrifício sou eu. Bem lindo para Jesus. E o sacrifício? E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Aleluia. Abro mão do quê? Eu abro mão dos prazeres, vontades, abro mão das por ti. Mais uma vez eu abro mão, cante. Eu abro mão dos meus, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Com as suas mãos em seu coração. Aleluia. Aleluia. Que lindo, Pai, que lindo, Pai. Nós abrimos mão dos prazeres, abrimos mão de decisões para estarmos aqui diante de Ti. Abrimos mãos de más notícias, de situações que aconteceram com a gente, que propuseram ou colocaram a nossa fé em prova. Mas nós abrimos mão de tudo isso, Pai, para continuarmos olhando para Ti. Abrimos mão de tantas situações para Te buscar. Irmão, irmã, eu quero contar o meu testemunho para vocês, que eu precisei abrir mão
má notícia que chegou para mim. Eu precisei abrir mão do que me pôs em prova. Ainda com seus olhos fechados, com as suas mãos em seu coração, eu nunca contei esse testemunho para ninguém. Foi uma situação que me pôs à prova. Situação para eu duvidar de Deus. Eu que vim de uma família de ministério, eu que vim de uma família que me preparou para o altar, passei por uma situação que eu nunca achei que ia passar. Mas eu abri mão dessa má notícia. Para estar aqui. Você sabe que é um pai ter que enterrar o seu filho? Não sei se você já teve essa experiência de ter que enterrar o próprio filho. Infelizmente eu tive essa experiência. Eu já era do ministério, eu já era do altar, mas eu tive que enterrar minha própria filha. Antes do Davi, que está aqui comigo tocando, louvando a Deus também, eu sou muito grato por isso. Eu tive uma filha, Isabela, mas pela permissão de Deus, hoje eu vejo que foi a vontade de Deus. Ele permitiu isso, Ele quis isso, mas me colocou à prova, irmão, e doeu muito, porque eu esperava aquela filha, eu projetei aquela filha, eu e a minha esposa, a Ludmila. Nós queríamos ter um filho, casado de pouco tempo, 2 anos de casados, nós projetamos isso, e a Isabela nasceu, mas precisou fazer uma cirurgia no estômago, para ser mais exato, no intestino, no canal do duodeno. Indas e vindas aos hospitais, indas e vindas. Como eu disse, eu já era do altar, louvando a Deus, buscando, clamando, sendo posto à prova, sendo posto em dúvida, para duvidar se realmente eu era de Deus ou não. Mas essa má notícia não me abalou. Eu enterrei a Isabela, eu entreguei ela nos braços do Pai, mas a minha fé continuou firme. Eu abri mão dessa má notícia para me manter firme, e estou firme até hoje. E digo para você, irmão, irmã, fique firme. Fique firme. Você ouviu uma má notícia? Não se desespera não. Aconteceu algo com você que fez a prova, fez colocar a prova, para você duvidar de Deus. Ei, não duvide de Deus. Não duvide. Como eu falei, o deserto é a nossa escola. Deus, Ele não vai livrar você do deserto, Ele vai livrar você de morrer no deserto. Foi o que aconteceu com a gente. Passamos pelo deserto, mas suportamos tudo pela graça dEle. Aleluia, eu estou disposto, cante. Eu estou disposto a morrer por ti. Isso eu canto de todo o coração. E construirei no cume do monte o altar. E o sacrifício sou eu.
e o sacrifício sou eu. Mais uma vez, o sacrifício, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Aleluia. Estou apaixonado. Sim, Santo Deus, nós abrimos mão, Senhor. Esse homem, essa mulher abriu mão, meu Deus, de tudo, Pai, nessa manhã, para estar na Tua casa, para buscar mais e mais, meu Deus, da Tua presença, da comunhão plena com o Senhor. E a recompensa, Senhor, a recompensa, meu Deus, para todos aqueles que renunciam, meu Deus, para fazer a Tua vontade. O próprio Jesus, Pai, Ele renunciou, Ele abriu mão, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, Ele estava em forma de homem e Ele obedeceu. No pior momento, ali no Getsêmani, quando Ele orava, Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Pai querido, que a Tua vontade se cumpra, Pai, na vida de cada um de nós, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, em cada casa, em cada família, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes, Senhor, parece que estamos perdendo, Pai, mas, meu Deus, perder para o Senhor é ganhar, Pai. A Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jó perdeu, Pai, porque tinha medo. Jó perdeu, meu Deus, porque ele não descansava. Mas quando ele reconheceu que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Ainda que essa pessoa tenha perdido, Pai, restitua, Pai, eu te peço. Meu Deus, restitua, meu Deus, aquilo que o diabo roubou. Restitua, meu Deus, a alegria de te servir, Senhor. Quantos, meu Deus, já te serviram, até já trabalharam para o Senhor, já estiveram no altar, Pai, já foram, meu Deus, obreiros da Tua casa, com alegria, mas hoje se afastaram, meu Deus, porque, meu Deus, amaram mais o mundo do que o Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está ministrando nos corações, Senhor, que nós devemos abrir mão de tudo, meu Deus, para te servir, para, meu Deus, vivermos, meu Deus, a Tua vontade e não a nossa. Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã? Abra mão, abra mão. Diga para Ele que você abre mão. Diga para Ele: Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida, aleluia. Minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Mais uma vez. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Diga para Ele: estou apaixonado. Sim, Santo Deus, que nada venha a ser prioridade na nossa vida a não ser o Senhor. A Tua palavra nos ensina, meu Deus, a Te buscar em primeiro lugar.
porque todas as demais coisas o Senhor acrescenta. Meu Deus, que essa seja uma verdade na minha vida, que essa seja uma verdade na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, Pai, aqui na igreja, na vida dessa pessoa, meu Deus, que nos assiste, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, a recompensa, que essa recompensa, meu Deus, seja, Pai, grande na vida dos teus servos e servas. Diga obrigado, Jesus, e aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia, com alegria. Bom dia para você que está em casa ou se vai assistir gravado. Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso meio, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Mais um domingo na casa de Deus, mais um domingo buscando, louvando, adorando o Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração, que haja resposta para você nessa manhã, que cada uma das tuas dúvidas sejam sanadas em nome de Jesus. Eu quero começar com você ali em Filipenses, capítulo de número 2. Parece que eu mais o Márcio combinamos a música, mas não combinamos não, viu, pessoal? Nós não combinamos a música. Glória a Deus, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Vai lá, Filipenses capítulo de número 2. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, eu me ouço mais no salão do que aqui. Filipenses 2, glória a Deus. Filipenses 2, versículo 1 em diante. Combinamos, Márcio, alguma coisa? Não, né? Mas você vai ver aqui o início da palavra, onde já está marcado, está escrito aqui, ó, não foi nada de agora não. Filipenses 2:1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual. É o que nós cantamos agora. O próprio Jesus abriu mão da posição dele para se doar. E acabamos de ler que nós temos que considerar os outros superiores a nós. O mundo seria bem melhor, né, pessoal? Amar ao nosso próximo como a nós mesmo. Às vezes falta isso. Às vezes falta aprendermos de Deus. Porque Jesus, ele ensinou que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está faltando isso na humanidade, pessoal. Pastor, realmente está faltando. Mas começa em mim, começa em você. Se nós fizermos, já vai faltar um pouco menos, né? Porque agora eu também já estou fazendo, o outro também vai fazer, e o outro também vai fazer. E Jesus ensinou isso, pessoal. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Ele era Deus, deixou de ser Deus para mostrar para a gente que é possível sim passarmos por esse mundo, por mais que tenhamos adversidades, venhamos viver afrontas, vale a pena, porque há recompensa quando nós abrimos mão do nosso eu para vivermos a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, pessoal. Coríntios diz que se não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu fale a língua. Tem pessoas que são tão espirituais, pessoal, né? Até para expulsar demônio, ela quer falar em língua dos anjos, que não adianta nada. O demônio não ouve língua dos anjos para sair, não. Não tem como expulsar demônio na língua dos anjos. Teve um dia, eu era intérprete de um pastor indiano, ele pregava em inglês, e eu traduzia para o português.
E tinha uma pessoa que pediu oração. Aí ele chegou perto da pessoa, bem assim, ao lado direito do altar embaixo. Ele não encostava a mão na pessoa, ele ficava a 1/2 metro da pessoa e começou a orar em línguas. E coitado da pessoa, foi edificada em quê? Nada. Não mudou nada na vida dela. Passou, eu falei, pastor, vem cá. O senhor estava orando em línguas, para quê? Não, é para mandar o mal embora da vida dela. Eu falei, onde o senhor aprendeu isso? Porque na minha Bíblia não tem isso não. Quando nós oramos em língua é para edificar nós mesmos. É algo que nem nós entendemos, a não ser que temos o dom de interpretação, que é raríssimo. Na minha vida até hoje eu acho que eu vi 2 pessoas que interpretam línguas. Mas não é para interpretar não, a Bíblia já diz, é estranha. Então é para você ser edificado, não é para entender nada, é para você viver aquilo. Mas nós temos que saber usar até os dons que Deus nos dá. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele abriu mão, ele não ousou ser, não, eu sou Deus, não, aqui eu sou filho, aqui eu sou homem como vocês. O que mais que diz? Próximo versículo de número 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente até o último. No Getsêmani ele estava sofrendo, ele suava sangue, mas ele não desobedeceu. Ele mostrou a vontade dele como humano. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Tem hora que está difícil, sim ou não? Tem situações que a gente passa que você fala, meu Deus, não sei mais o que fazer. Mas não é a questão do que eu vou fazer, é do que Ele vai fazer. Que seja feita a tua vontade. Márcio falava aqui agora de um testemunho, que sim, tem tristeza na situação. Mas quando a gente entende que nada vai nos separar do amor de Deus, pessoal, não tem adversidade que nos separa. Na adversidade, pelo contrário, a gente se aproxima mais. O diabo vai falar, não tem jeito com esse não. Não tem jeito com essa mulher não. Quanto mais eu faço para atrapalhar a vida dela, mais ela se aproxima de Deus. Então ele vai entender, não adianta. Quanto mais eu apertar, mais ela vai se aproximar de Deus. E o fogo vai pegar nele em nome de Jesus. Ou seja, abra mão das suas vontades. Tem coisa, pessoal, que pode ser prazerosa agora, pode nos trazer um lucro momentâneo, mas só que não vai ser o que vai nos levar a viver o melhor. Deus tem o melhor para mim e para você, Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que entender que quando nós conseguimos entender a vontade de Deus e viver, nós vamos viver o melhor. Ainda que pareça que seja prejuízo no momento, ainda que pareça que eu estou perdendo. Muitos olharam para Jesus e falaram, já perdeu, a morte o venceu. Não venceu não, era só para cumprir a palavra. Mas a Bíblia diz que ele foi ao inferno e tomou a chave da morte. Acabou, pessoal, ele venceu. Então entenda bem, fique na palavra de Deus, fique firme. Está passando por um momento difícil? Talvez você nunca ouviu esse testemunho do irmão Márcio, mas hoje ouviu, é para te edificar, para falar, espera aí, não, nada vai me fazer parar, nada vai me fazer recuar, nada vai me fazer abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou abrir mão, é da minha vontade, eu vou abrir mão, é daquilo que eu tenho achado, mas eu vou voltar a servir a Deus com alegria. Vivemos dias, pessoal, que parece que as pessoas não têm mais prazer de servir a Deus. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Pastor, eu vou fazer uma hora extra, eu vou isso, eu vou aquilo. Sempre tem tempo, vou fazer uma viagem, mas para buscar Deus não tem. Eu não estou falando para vir na igreja não, viu pessoal? Porque para vir para a igreja é um pouquinho mais difícil ainda. Mas eu não busco a Deus só na igreja, é? Não, em todo tempo eu preciso de buscar a Deus. Não é ser religioso, não é ficar o dia todo jejuando, lendo a Bíblia, que não vai adiantar nada, religiosidade. Mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Em Isaías, a Bíblia chega a dizer que até o boi conhece o teu possuidor.
Mas nós que somos de Deus, não conhecemos o nosso Deus, não conhecemos a voz do nosso Deus. Não, nós precisamos de comunhão. Quem tem algum pet em casa? Pastor, eu tenho um cachorrinho, um gatinho, um petzinho. Ele conhece a sua voz? Conhece, né? A voz, o cheiro, os seus costumes, né? Nós temos que ser assim com Deus, conhecer a Deus assim, de saber exatamente quando Ele está falando, qual que é a vontade dEle, que Ele supra as nossas necessidades. O seu pet fica ali esperando na hora de você colocar comida, fica ou não fica? Quando você coloca, ele fica todo faceiro, né? Como diz vocês, Catarina, aqui, fica com o pé que é um leque, né? Pessoal, nós temos que ter essa alegria na presença de Deus, até nas pequenas coisas que Deus fizer por nós, se alegre em nome de Jesus, fala, Senhor, muito obrigado, Pai. Hoje eu fazia aqui o programa ao vivo, Amanhecendo na Graça. Eu gosto de mostrar o tempo, né? Para as pessoas verem, olha o que Deus preparou para a gente. Aí a pessoa olha e fala, vou para a praia então. Tudo bem, pode ir para a praia, não é proibido não, eu também gosto. Mas qual que é a minha prioridade? É estar na praia ou buscar a Deus? Não, pastor, eu vou na praia de manhã e venho buscar a Deus à noite. Glória a Deus, parabéns. Ou eu venho buscar a Deus de manhã, eu vou para a praia depois. Amém, tem tempo para todas as coisas. Mas nós temos que abrir mão de um tempo para ter comunhão com Deus, para buscar a Deus. Isso também na família, pessoal. Às vezes a pessoa não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para o marido, para a esposa, para o filho. Cuidado, porque se você não tiver tempo, alguém vai ter. Aí depois você vai chorar as mágoas, né? Depois que perde, dá o quê? Dá valor. Algo que tem tirado o tempo de muita gente é isso aqui, pessoal. A pessoa fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, até no trabalho, pessoal. Não é? Até no trabalho as pessoas têm perdido tempo com isso aqui. É proibido? Não é. Mas saiba dosar todas as coisas. Parece que não, o pastor está pegando no pé até para uso de celular agora. Não sou eu não, é Deus que está falando. Nós temos que abrir mão das nossas vontades. Dar prioridade para aquilo que edifica, não para aquilo que destrói. Daquilo que aproxima e não daquilo que afasta. E ele continua dizendo, vamos lá. Próximo versículo. Versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Preste atenção. Deu um nome que é sobre todo o nome. Eu acabei de dizer de um pastor amigo que estava ali expulsando o demônio, falando em línguas. O demônio não obedece. Os cristãos, os evangélicos, têm uma mania de repreender pelo sangue de Jesus. Não tem valor. Pastor, misericórdia, heresia. Está gravado, não é heresia não, está na Bíblia. Você que está me assistindo, você que está aqui, o demônio não obedece o sangue de Jesus. Todo o poder foi dado no nome. O sangue de Jesus tem poder? Tem. Para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Foi o alto preço pago por mim e por você. Você tem valor. Se alguém disse que você não tem, você fala, tenho. Jesus não morreu à toa não. O sangue dele é precioso. Foi o valor pago por mim. Mas o poder não foi dado para você usar o sangue. O sangue ele já usou. O poder foi dado para usar o nome. Ai, pastor, misericórdia. O próprio Jesus falou isso. Vamos lá para você ler. Vá comigo, por favor, lá em Marcos. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Glória a Deus. Jesus, após ter ressuscitado, ele se encontrou com os discípulos. Versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado.
E esses sinais seguirão aos que crerem em meu sangue. A minha Bíblia está errada? Não é pegadinha de pastor, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tem Bíblia que está escrita em vermelho. Quem tem a Bíblia escrita em vermelho aí? Vermelho é quando Jesus fala. Tem Bíblia que tem 3 cores. Tem preto, quando é a narração. Tem vermelho quando é Jesus. E tem azul quando é Deus falando. Que tem a diferença, Jesus ou Deus. Mas aqui é Jesus que está falando. Em meu, então não é no nome de Deus também. Não adianta você chegar e falar: Satanás, eu te expulso em nome de Deus. Não, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e tudo no nome. Por isso a importância de nós termos um entendimento. Senão a pessoa se manifesta com o demônio ali, você vai lutar com ela na sua força, vai gritar, vai espernear e não vai adiantar nada. Pastor Jair me disse que tinha um pastor na Igreja da Graça bem antigo, já até faleceu. Era um homem muito usado por Deus. E ele falava, preste atenção nos pregadores. Ele mesmo falava: a gente, quando vai expulsar demônio, na oração de sexta-feira, a gente imposta a voz, manda colocar um fundo musical, e sai demônio, cada um faz aquele vozeirão. Geralmente o pessoal do áudio dá até aquela melhorada. Aí chega no final, está a senha, em nome de Jesus, pronto. Não precisa do som alto, não precisa daquela trilha, parece, que está, um suspense. Não precisa gritaria, porque o demônio não entende nada disso e não obedece nada disso. O que ele obedece é o nome de Jesus. Eu contei outro dia aqui, pessoal, você vai rir agora. Acho que era numa sexta-feira. Eu estava numa igreja nos Estados Unidos e uma irmã me ligou e falou: pastor, o meu tio, o pastor, está endemoniado. O senhor não poderia ir na casa dele para fazer uma oração? Falei: lógico que eu posso, vou, com certeza eu vou. Pastor, mas aí eu falei com ela: mas tem que perguntar se aceita, porque não adianta eu chegar na casa da pessoa, a pessoa não aceitar. Tá bom, pastor, eu vou perguntar, se ele aceitar eu ligo para o senhor. Falei: amém. Foi lá, perguntou, o tio aceitou de bom grado. Aí ela me ligou: pastor, meu tio deu ok, ele quer a oração. Pastor, mas eu posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei: pode falar, minha irmã. Sabe aquele outro pastor grandão, sabe? Porque o senhor é pequenininho, pastor. E se o demônio se manifestar, o senhor não vai aguentar segurar ele, pastor. Tem que trazer o pastor grande, aquele. Aí eu falei: então, irmã, eu entendo que eu sou pequenininho, mas não é sobre eu, não é sobre a minha força ou força de nenhum homem. Não existe homem que tem força para segurar um demônio. O poder está no nome de... A menina nem quis que eu fosse. Eu não sei se ela mesmo expulsou o demônio, ou se ela falou: não, ele vai apanhar. Davi era pequeno, mas ele olhou para o gigante e falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, há poder no nome de Jesus. Tem uma canção de Bruna Olli que diz: há poder em o nome. Depois ouça, se você puder. Pessoal, se nós entendermos isso... Certo dia eu estava ouvindo a rádio, eu estava viajando de Belo Horizonte para São Paulo de carro, chegou num lugar que não pegava mais a rádio. Aí eu comecei a trocar ali e tal, não achava, achei uma rádio e tinha uma pessoa pregando. Se eu não me engano, uma mulher, eu não me lembro certamente se era uma mulher. E durante a pregação ela falava: existe uma senha que nem os cristãos já estão sabendo usar mais. E eu fiquei ligado: que senha é essa? Eu quero saber, se nem os cristãos estão sabendo usar mais. E ela falando sobre libertação. E ela falou assim: a senha tem 5 dígitos, Jesus. Se nós entendermos isso, pessoal, o poder está na nossa mão. É só usar. Nós assistimos agora pela manhã, alguém assistiu aqui o Amanhecendo na Graça? Alguém assistiu? Você assistiu aquele testemunho do menino autista?
O menino ele era autista e ele ia para a igreja, ele não se dava bem na escolinha porque ele batia nas crianças, na escola ele batia nas crianças. Quando ele estava muito exaltado ali, né, muito ativo, ele batia nos pais também, ainda pequenininho. E um dia o pai dele entendeu: espera aí, eu vou expulsar esse demônio da vida do meu filho. Ai, pastor, misericórdia. Não, foi sério, é um testemunho, não sou eu que estou falando. Testemunho, o pai falou. Mandou o mal embora da vida do filho, o filho voltou normal, nunca mais teve nada, pessoal. Um menino inteligente, super carinhoso. O Juliano estava até rindo ali, né, Juliano? Que é o nosso cinegrafista. Meu Deus, o nosso Deus continua operando milagres, pessoal. Não há impossível para o nosso Deus. Eu pregava na sexta-feira aqui sobre Lázaro. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Mas tem que crer, pessoal. É pegar o nome de Jesus e usar com ousadia. Mas espera uma coisa: tem que estar em santidade. Se você não estiver em santidade, o pecado vai te atrapalhar e o diabo vai te envergonhar. Ai, pastor, misericórdia. Lembra lá em Atos, filhos de Cefas? Eles olharam para Paulo expulsando o demônio. A gente também faz. Chegaram lá, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. O que o Espírito imundo falou? Conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, e vós quem sois? E deu uma surra e tirou até a roupa dele. Aí a pessoa é envergonhada. Para usar o nome de Jesus, em primeiro lugar, você tem que ser filho. Filho é aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Está na presença dele, porque às vezes nós reconhecemos, mas nós entramos em pecado e iniquidade e nós somos separados de Deus. Se nós estivermos separados de Deus, nós não temos autoridade para usar o nome de Jesus. Nós não podemos banalizar o nome de Jesus. O nome de Jesus é para aqueles que estão nele, aqueles que estão na palavra dele, aqueles que estão em santidade. Esses têm o direito. Versículo próximo, por favor. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita. Essa foi a última ordem que ele deu. Ó, vocês podem usar o meu nome. Está aqui, eu te dou autoridade para usar o meu nome. Alguém aqui é da época que ia na loja, no mercado, ou comprar um tênis, alguma coisa, e chegava lá e falava: sou filho de fulano? Aí checava lá: qual que é seu nome? Por exemplo, eu chegava na loja, eu me lembro até hoje: sou filho do Paulo Prudente. Qual que é seu nome? Aguinaldo Prudente. Ah, tá, você está autorizado. Porque nós éramos 6 filhos, nem todos eram autorizados, porque tem uns que são malandrinhos, né? Infelizmente sempre tem os espertalhões, né? Mas pelo nome ali, olha o poder que tinha o nome da pessoa. Lá em Minas, essa questão de nome é tanto até hoje, que vai falar da mulher de alguém, por exemplo, referência, é a Maria do João, né? Até isso tem aqui em Santa Catarina, não sei se vocês usam, né? Aqui vocês usam muito sobrenome, não é isso? Ah, exemplo, tá? Vou até usar um sobrenome aqui da igreja que é bem conhecido. É a Adriana, a mulher do Ronque. Ah, já sei quem é da mulher do Ronque, eu sei. Por quê? Marca, né? E o nome de Jesus marca muito mais, pessoal. Quando você está na presença de Deus e você usa esse nome, o que nós lemos lá atrás? Todo joelho vai se dobrar. Não tem demônio que fica de pé diante do nome de Jesus. Não tem demônio que tem poder contra o nome de Jesus. E próximo versículo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, fazendo o quê? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, tudo que ele falou estava acontecendo agora, porque eles estavam usando o nome de Jesus. Teve 2 homens na história que deixa isso bem claro para a gente. Eu preguei outro dia aqui durante a semana, está lá em Atos 3. Coloca aí para mim, por favor, Atos capítulo 3. Atos 3 diz sobre aquele homem que era coxo. Atos 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo.
o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa, ou seja, uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E tornando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelo se firmaram. O que ele tinha era o quê, pessoal? O nome. E você também tem. Eu também tenho. Às vezes, pessoal, a pessoa não entende isso. Aí alguém vai falar com ela, fala: espera aí que eu vou dar o WhatsApp do pastor para você entrar em contato. Pode fazer isso? Pode e deve. Meu número é para todo mundo. Não precisa nem te perguntar: pastor, pode passar o seu número? Não, qualquer pessoa. Seja cristão, não cristão, qualquer pessoa pode passar o meu número. No entanto, eu peço para colocar até na televisão. Aliás, coloca aí no rodapé para as pessoas verem o número aqui da igreja, que é o pastor Aguinaldo que administra esse número. Agora, se a pessoa entender, ela vai falar: espera aí, o mesmo que o pastor faz, eu também faço. Eu estou em santidade, eu sou de Deus, e eu vou usar exatamente igual ele ensinou. Nós temos um testemunho do pastor Rogério Postigo. Pastor Rogério ainda muito jovem, creio que por volta dos 17 anos. Pastor Rogério tinha vindo da Ubanda, a família dele servia aos espíritos e se converteram. Então ele conhecia os dois lados, né? O lado A e o lado B, tipo assim, né? Aquilo que era do bem e aquilo que era do mal. E ele, bem recente, na igreja, ele trabalhava em uma empresa, e naquela empresa alguém passou mal. Aí passou mal e o pessoal começou: chama o SAMU. Aí o outro falava: não chama o pastor. O outro falava: não, chama o padre, chama o pai de santo. Aí ficou aquela confusão toda, a pessoa se debatendo no chão, e ele escutou, ele falou: chama ninguém, pode deixar que eu vou resolver. Lá na igreja eu aprendi, o pastor faz assim, ó, em nome de Jesus, espírito imundo, sai dela, buf, a pessoa voltou. Aí acontecia uma coisa, outra coisa, eles chamavam alguém agora? O Rogério. Não é o pastor Rogério, hoje ele é pastor, mas naquela época ele não era. Hoje ele é o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus em Minas Gerais. Mas ele entendeu que o mesmo que o pastor fazia lá na igreja, ele podia fazer também. E você pode, independente da sua idade. Eu contei aqui outro dia, eu estava em uma igreja em São Paulo, num bairro chamado Jaraguá. A nossa igreja era bem pequena e tinha 2 pisos. Em cima, a escolinha, escritório, cozinha, embaixo o templo. E chegou alguém pedindo oração. E algum dos obreiros foi me chamar. Enquanto foram me chamar, demorou o quê? Questão de 2 minutos no máximo. Já me chamou, eu já desci. Aí quando eu cheguei assim, que eu olhei lá na porta, tinha uma adolescente expulsando o demônio da pessoa. Eu olhei assim, eu falei: está fazendo certo, deixa fazer, né? Não sou eu, é ela, é o nome de Jesus, o poder está no nome de Jesus. E ela mandou o mal embora, expulsou o demônio, a pessoa nem falou comigo, já agradeceu e foi embora. Aí ela veio correndo para o meu lado e falou: pastor, expulsei meu primeiro demônio. Eu falei: seu não expulsou o demônio que estava na pessoa. Mas parabéns, é isso aí, pessoal. Independente do quanto tempo de igreja que nós temos, independente do cargo que nós assumimos ou não venhamos assumir cargo nenhum na igreja, o poder está no nome. Pedro e João entenderam aquilo. O dia que eu pregava sobre Atos 3, eu falava: esse homem estava na porta do templo chamada Formosa, todos os dias o colocavam ali, fazia até parte da decoração da entrada. O dia que ele não tivesse, eles iam falar: cadê o coxo? Não está aí não? Mas ninguém que entrava ali usava o nome de Jesus, ninguém que entrava ali ousou a ser usado por Deus para curar aquele homem. Não usou, porque senão estava escrito na Bíblia. Tentaram, mas não conseguiram. Mas o único que tinha certeza que há poder no nome de Jesus usou, e aquele homem levantou. Use o nome de Jesus. Tem uma normalidade na sua vida? Pastor, é na minha saúde, ou é na saúde de alguém lá em casa? É no seu casamento, talvez a normalidade tomou conta. Chegou a frieza, ou a pessoa começa a te tratar com indiferença. A nossa luta não é contra carne nem sangue,
contra principados e potestades. Você vai mandar esse mal embora. Ainda que você não fala nada com a pessoa, mas se levante a oração e fala: Satanás, você vai soltar o meu marido. Satanás, você vai soltar minha esposa, o meu filho. Vários testemunhos eu dei para vocês aqui. Usei testemunho da Bíblia, de pessoas próximas que eu conheço, e você também pode ser usado por Deus e contar o seu testemunho depois. Talvez você nunca ousou a fazer isso. Ah, pastor, eu tenho até medo. Eu me lembro que no ano de 2006, lá na nossa igreja de Boston, um dia o pastor chamou o obreiro e falou: ô irmão, você tem medo de demônio? Não, senhor, não, senhor. Irmão, toda vez que o demônio manifesta, você corre, irmão, você some. Não sei se você vai para o banheiro, para onde vai. É só um demônio manifestar que você some. Você está em pecado, irmão? Não, senhor, não, senhor. Então, você tem que ser usado por Deus, irmão. Não tem que ter medo. Próximo demônio que manifestar, você vai ter que expulsar. Sim, senhor, sim, senhor. Na hora que o demônio manifestou, esse homem sumiu de novo. Ou seja, não cria, pessoal, não adianta estar vestido bonitinho, preto e branco, mas na hora que tem que usar, não faz. Não, meu irmão, o piloto tem que pilotar, o motorista tem que dirigir, sim ou não? O que vende picolé tem que vender, tem que gritar, tem que falar, e nós que somos de Deus temos que usar o nome de cada um na sua posição. Agora, independente, pessoal, do que fazemos, todos nós, se estivermos em santidade, nós temos o direito de usar o nome de Jesus. Continuando, deixa eu trazer a próxima referência para você. Versículo de João 14, por favor. João 14. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em quem? Em mim, também fará o quê? As mesmas obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu. Quando ele deu a ordem, ele falou assim: olha, se vocês crerem, vocês vão fazer as mesmas, ainda maiores, e eu estou indo para o meu Pai. Tipo assim, a minha parte eu fiz, agora é com vocês. Agora preste bem atenção, eu vou ler novamente esse versículo, coloca lá, por favor, de volta. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, não diferentes. Cuidado, que tem muita falsa doutrina querendo fazer diferente. Jesus não ensinou a fazer diferente. Tem um negócio aí que não adianta falar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que falar só o nome de Jesus, tem que ser unicista. Cuidado, pessoal, com doutrinas aí que às vezes complica a cabeça da pessoa. Use o que Jesus te ensinou, vai lá e faça, não crie doutrinas. O Senhor ensinou que é para usar o nome, sim, para expulsar demônio, para curar enfermos, mas Ele nunca diz que não tem a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser usado sim, não para expulsar demônio. Expulsar demônio é no nome de Jesus. O Pai é Deus, Ele não deu autoridade para usar o nome de Deus. Ele não deu autoridade para usar o nome do Espírito Santo. Ele não deu autoridade para usar o sangue. Ele deu autoridade para usar o nome. Então faça as mesmas obras que Ele faz e ainda maiores, usando o nome dEle. O que é crer? É praticar aquilo que Ele ensina. Continuando, 13, por favor. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Mais uma vez. Eu estou enfatizando aqui, pessoal, para vocês entenderem. Porque talvez você está aqui na igreja, está me ouvindo ou me assistindo, e você usa o sangue. Não tem poder no sangue. Não vai ter resultado. O poder está no nome. E eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o Pai quer ser glorificado em Jesus. Continuando. Se pedirdes alguma coisa em meu... Por que será que Jesus repetiu tanto, pessoal? Para as pessoas entenderem, aprenderem, é no meu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora para aqui.
você pede a Jesus, você não manda. Eu mando no demônio, eu expulso o demônio e mando ele sair sim em nome de Jesus, mas eu não mando em Jesus. Eu me lembro de um episódio, eu estava em uma igreja com o missionário R.R. Soares, e geralmente quando ele faz o culto, acaba o louvor, ele entra, faz a pregação, faz a oração, e ele sai e passa para o pastor da igreja. E naquele dia, quando ele saiu, foi para o escritório, eu fui com ele, o pastor assumiu, fez as orações e tal, foi um dia lindo, maravilhoso. Quando o pastor chegou no escritório, o missionário estava assistindo na televisão. E ele falou: irmão, você perdeu o juízo? Como assim, missionário? Está dando ordem para Deus agora, irmão? Como assim dando ordem para Deus, missionário? Você está mandando Deus fazer as coisas agora para você? Está achando que você é Senhor? Não, você manda um demônio, Deus você pede, tem que ter reverência. Aí ele entendeu: não, missionário, sim senhor, nós temos que entender isso. Deus não é nosso servo, nós somos servos dele, só que ele nos deu o poder para usar o nome dele para a glória dele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É tudo que você precisa fazer, é guardar o mandamento, é você aprender de Deus e praticar exatamente igual Ele ensinou, e nunca tomar a glória para si. Volta para Atos, por favor. Lembrei de um versículo aqui que eu não li, eu também não marquei aqui na minha referência, mas eu queria ler com você. Atos 3 novamente, por favor. Deixa eu voltar lá. Qual que é o versículo, pastor? Eu não separei, mas eu quero ler com você aqui, rapidinho. Versículo de número 11, Atos 3:11. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Ou seja, não fomos nós que fizemos, não. O missionário R.R. Soares sempre diz isso: pessoal, eu sou comedor de arroz e feijão igual a vocês, eu só uso o nome de Jesus, a autoridade que Ele me deu. Aí ele continua: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. Então tudo é para a glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Pastor, eu não entendia isso, que não podia usar o nome, o sangue, só o nome. Alguém não entendia? Levanta a mão com sinceridade. Pastor, eu às vezes até usava. Então pronto, você aprendeu algo novo hoje. Não use mais o sangue, porque não vai adiantar. O que adianta é o nome. Fique com essa palavra no teu coração. Você tem autoridade, sim. Se estiver em santidade, estiver em comunhão, você pode usar o nome de Jesus. Não tem demônio que vai permanecer de pé, pessoal. Não tem mal que possa resistir o nome de Jesus. Tem uma doença assolando alguém da sua família, talvez é você e você não falou para ninguém. Começa a se levantar contra esse mal. Jesus, quando chegou lá na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus repreendeu a febre. Pastor, mas febre é apenas o sintoma. Eu não sei, meu amigo, mas Jesus repreendeu ela e acabou com o sintoma e com a causa. Jesus, quando entra em ação, ele faz a obra completa. Ele repreendeu a febre e no mesmo instante a sogra de Pedro levantou e foi servir, pessoal. Assim Deus faz. Nada pode resistir o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Tem um mal na sua vida? Você vai usar o nome. Tem um mal na sua família? Você vai usar o nome. Você precisa de alguma coisa? Você só está pedindo, não está mandando mal nenhum embora? Ele falou que tudo que pedir, diz em meu, não, peça em nome de Jesus. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Sabe por que ele diz isso, tudo o que quiserdes? Antes ele fala: se a minha palavra estiver em vós, porque quem a palavra está nele só pede em conformidade com a palavra. Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, Santo Deus.
Muito obrigado, Jesus. Gratos estamos por essa palavra, por essa direção. Meu Deus, desde ontem à noite, Pai, o Senhor confirmou no meu coração que essa seria a palavra, Pai. Que o povo precisa entender que o nome do Senhor está disponível para que possamos usar, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos deu essa autoridade. Meu Deus, e aprendemos que os discípulos, meu Deus, usaram e tiveram êxito, Senhor. Aprendemos, meu Deus, com exemplos de Pedro e João. Aprendemos, meu Deus, com o exemplo do pastor Rogério Postigo, da Késia, Pai, que com 14 ou 15 anos, o Senhor já começou a usá-la lá em São Paulo. Meu Deus, quantos demônios, Pai, o Senhor já me usou para expulsar da vida de pessoas. Aqui há irmãos e irmãs que também, meu Deus, são ousados na Tua presença, são usados pelo Senhor, Pai, e têm feito a Sua obra, Pai, com ousadia, com autoridade, mas há muitos que ainda não fazem, muitos que ainda, meu Deus, não tinham entendido, mas hoje entenderam, Senhor. Hoje entenderam, meu Deus, que se estiverem em comunhão plena com o Senhor, eles podem usar, Pai, o nome que é sobre todo nome. O nome, meu Deus, que a Tua palavra diz que todo o joelho vai ter que se dobrar. Ah, Pai, manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta o Teu poder, meu Deus, curando essa pessoa que chegou aqui doente. Essa pessoa que me assiste, meu Deus, está doente. Manifesta o Teu poder na vida dela, Senhor. Ah, meu Deus, eu não sei o que ela está sentindo. Eu não sei quais são os sintomas e nem a causa, meu Deus, dessa doença. Mas uma coisa eu sei, meu Deus, o Senhor pode mudar essa história hoje. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar, meu Deus, os demônios. E nós fazemos isso agora. Satanás vai soltando, vai pegando essa doença que você colocou na vida dessa pessoa e bate em retirada agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome. Você tem que obedecer. Bate em retirada agora. Você que entrou aí e colocou uma hérnia nessa pessoa, você demônio chamado mal de Parkinson, sai daí agora. Eu quebro o teu poder, eu desfaço as tuas obras e eu digo não permanece. Você demônio que tem feito essa pessoa esquecer, você que tem o nome chamado de Alzheimer, eu quebro o teu poder agora. Tem que sair, não pode permanecer. É em nome de Jesus que eu oro. A ordem está sendo dada. Sai daí com esse pânico, sai daí com esse medo, sai daí com essa anomalia que você colocou nessa vida. Demônio que tem colocado o autismo na vida das crianças, eu te expulso agora, sai. É em nome de Jesus. Toda anormalidade, tudo aquilo que tem causado dor, tem causado essa infecção, tem causado essa paralisia, eu ordeno agora. Toda obra do inferno, tudo que foi levantado, planejado, feito contra a vida dessa pessoa, seja destruído agora. Satanás que tem assolado a mente dessa pessoa, ela não consegue descansar, ela não consegue mais nem mesmo ler a Bíblia, ela não consegue mais nem mesmo buscar a Deus, porque o pânico tomou conta do coração dela. Mas eu te ordeno agora, acabou o demônio, você não vai permanecer na mente dessa pessoa, você não vai tirar mais a paz dessa pessoa. Pega tudo que é seu, pega todo o teu engano, pega toda a tua obra e vai batendo em retirada. Satanás que tem assolado as finanças, colocado dívida na vida dessa pessoa, eu digo em nome de Jesus, solta as finanças dela, saia da empresa dela. Você que faz com que sempre tenha prejuízo na empresa, eu quebro o teu poder agora. Eu digo acabou o demônio, você não pode mais dar prejuízo para essa pessoa. Toda obra do inferno, tudo aquilo que se levantou contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, contra a vida desse casal, eu digo acabou em nome de Jesus. Oh Pai, que o teu poder se manifeste, Senhor. Oh Jesus, o seu nome foi usado, meu Deus,
e o mal não pode resistir, Pai. Agora eu te peço, Senhor, passa com teu poder, Jesus. Passa com teu poder, Senhor. Vai restaurando, meu Deus, tudo aquilo que o diabo destruiu, Senhor. Meu Deus, vai mudando a sorte desse casal, Pai. Vai mudando a história dessa empresa, Senhor. Que no lugar do prejuízo, das dívidas, Senhor, da quebra, venha ter bonança, venha ter crescimento, Senhor. Meu Deus, vai passando nesse corpo e restaurando, meu Deus, Pai querido, a saúde dessa pessoa. O mal já bateu em retirada, Pai. Ele não tem mais lugar na vida dessa pessoa. O Alzheimer já foi embora, Pai. O mal de Parkinson já foi embora. Meu Deus, esse pânico já foi embora. Agora eu te peço, Pai, restitua tudo, Senhor. Restaura tudo, meu Deus. Passa por dentro, passa por fora, Senhor. Visita, meu Deus, essa pessoa que está em casa. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. Visita essa pessoa que nos assiste, ainda que já esteja gravado, meu Deus, mas visita agora. Visita essa pessoa no hospital, Pai querido. Visita essa pessoa no presídio. Pai, visita essa pessoa que fez uma cirurgia e precisa de uma recuperação. Meu Deus, visita agora, Senhor. Eu me lembro agora da irmã Irene, meu Deus, que fez a cirurgia. Restaura a tua serva, Senhor. Meu Deus, e restaura a Valdete, meu Deus, em nome de Jesus. Restaura, meu Deus, cada um dos teus servos e servas que precisam ser restaurados. Diga obrigado, Jesus. Diga, eu assumo a minha bênção, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Agora adore a Ele. Continue em espírito de oração. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Aleluia. Jesus.